Nós voltamos a falar aqui do estúdio da CBN Maringá, no Paraná Expo, no encontro de parceiros agrícolas da usina Santa Terezinha. Aqui comigo no estúdio, o diretor financeiro da usina Santa Terezinha, Orlando Mansur. Tudo bem, Orlando? Boa tarde. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre a empresa. Orlando, você é o diretor, então, da parte financeira. Eu queria saber como é que está o mercado de açúcar, de etanol, o mercado de vocês. Bom, nós tivemos um ano da safra passada, né, 24, 25, que foi um ano muito positivo para os preços, especialmente de açúcar, e uma recuperação bastante razoável dos preços de etanol. Os preços de etanol ainda estão fora da paridade com o preço de açúcar, o que significa que faz mais sentido, do ponto de vista econômico, produzir açúcar do que produzir etanol. Mas, no entanto, houve uma recuperação muito positiva no ano passado. E para esse ano, nós esperamos que o preço do etanol se mantenha na faixa do que está. Mas vai ser um ano mais desafiador na questão do preço do açúcar. O preço do açúcar em dólar, ele está mais baixo, ou a perspectiva para o ano ainda, né, é mais baixa do que a do ano passado. Então, isso representa alguns desafios para todas as empresas no setor. E qual é a explicação para o preço do açúcar ter baixado, sendo que na safra passada ele estava em alta? É uma questão das perspectivas não só climáticas, uma perspectiva de melhora da produção de açúcar para esse ano. E como eu expliquei, com essa decisão mais racional, né, de produzir mais açúcar do que etanol, você vai ter uma oferta maior de açúcar, especialmente aqui no Brasil, que representa mais de 50% do mercado do comércio mundial de açúcar, né? Então, isso significa mais oferta de açúcar, uma tendência de queda de preços, né? Como é que vocês fazem o planejamento para saber se vão produzir mais açúcar ou mais etanol? Na usina Santa Terezinha, o nosso modelo de negócios foi todo definido para ser um produtor de açúcar, né? É uma empresa bastante açucareira. Então, nós praticamente conseguimos produzir o açúcar no que seria o limite máximo técnico de mix, né? São quase 76% de produção de açúcar em detrimento da produção de etanol. Então, para a gente é sempre uma decisão muito fácil produzir açúcar. Para outras empresas, aí tem questões de capacidade técnica, né, de capacidade de indústria também para que isso aconteça, e a qualidade da cana, que nem sempre ela é boa para se produzir açúcar. Mas vocês fazem uma revisão desse planejamento, por exemplo, no momento como esse, em que o preço do açúcar está mais baixo? Sim. Nós fazemos isso geralmente, temos um planejamento anual para isso, quando elaboramos o orçamento, e depois, a cada semana ou a cada 15 dias, nós fazemos revisões. Mas, por enquanto, a perspectiva é de produção praticamente total de açúcar. Bom, queria que você fizesse para a gente uma análise sobre a nova política comercial dos Estados Unidos, de que forma ela afeta o mercado de açúcar e álcool. Eu acredito que isso vai afetar o setor do açúcar e álcool no Brasil de uma forma mais indireta do que diretamente, né? A exportação de açúcar brasileira, que basicamente é o açúcar VHP, ela é mais destinada para países africanos, no Oriente Médio e asiáticos, né? A exportação de açúcar para os Estados Unidos é muito, muito pequena. Então, sobre a taxação do açúcar, provavelmente não vai acontecer. O que pode acontecer é que, dependendo de como a economia americana se desenvolva a partir dessa taxação, ou eventualmente de outras medidas que sejam implementadas lá, isso vai favorecer o dólar norte-americano em detrimento do real. Então, isso pode trazer, na verdade, uma desvalorização do real, e isso sim impacta não só a inflação no Brasil, né, que acaba impactando nossos custos também, né, ou potencializando nossas receitas, que são em dólar. Então, os efeitos eles são tênues ainda, a gente ainda não tem uma previsibilidade adequada do que vai acontecer, mas eu acho que para o Brasil, especialmente, o maior efeito seria na desvalorização do real. E como é que está o câmbio? Porque o câmbio já está complicado, né? Sim. A Santa Terezinha, por ser uma exportadora de açúcar, e aí eu te diria que 80% aproximadamente da nossa receita, ela é denominada em dólares, né? Então, nós já temos uma proteção natural contra o câmbio. Claro que quanto mais desvalorizado o real, para a nossa receita em reais, melhor. No entanto, temos um endividamento muito grande também em dólares, né? Então, e alguns custos em dólar, como insumos, fertilizantes, né, e defensivos. Então, esse equilíbrio, né, ele, como eu falei, ele é tênue. E isso é grande responsabilidade da gestão financeira da empresa,
fazer com que o impacto do câmbio seja o menor possível na empresa, ou se for um impacto positivo para o fluxo de caixa da empresa. E esse endividamento em dólar é por quê? Por causa dos insumos, principalmente? Na realidade, não. É como nós temos uma receita naturalmente em dólar, né, a nossa opção é sempre nos endividar em dólar, porque aí você consegue ter essa proteção quase que automática em relação à desvalorização do real. O fato é que, para o nosso balanço patrimonial, por exemplo, a desvalorização cambial é ruim, você tem o tamanho do endividamento aumenta em reais, mas com uma análise financeira mais adequada, mais técnica, se percebe que isso pode ser momentâneo conforme a taxa do câmbio, né? Então, vocês têm que ficar de olho no que acontece lá fora e também no que acontece aqui dentro, né? Na política econômica daqui do país. Sem dúvida. E aí, como é que é a avaliação? Esse ano, eu acredito que vai ser um ano bastante desafiador, né? Assim, do ponto de vista operacional, nós temos boas perspectivas de recuperação de safra, de crescimento de produtividade, e isso nos dá um alento muito grande para esse ano. No entanto, do ponto de vista econômico, há uma preocupação muito grande com a inflação no Brasil. Todas as projeções apontam para inflação fora da meta, muito influenciado também pela desvalorização cambial, né? E isso nos impacta fortemente nos nossos custos, especialmente de mão de obra, que são custos denominados em reais. São custos fixos e nós temos uma parcela bastante importante da totalidade dos nossos custos em mão de obra. Então, como eu comentei mais cedo, né, o preço do açúcar mais baixo também. Então, você tem provavelmente uma redução de receita e um incremento de custos, principalmente com mão de obra, por causa da inflação. Então, esse equilíbrio ele precisa ser olhado com muito cuidado para esse ano. Não acredito que isso seja particular da Santa Terezinha, acho que todas as empresas exportadoras estão preocupadas com isso, mas é algo que a gente precisa enfrentar e temos que tomar decisões internas para que isso não tenha um impacto tão grande assim. E qual é o impacto da alta da Selic no estruturamento financeiro de vocês? Então, esse também é outro ponto importante de se discutir, né? As nossas decisões de tomada de endividamento, né, elas vão muito em linha de fazer o endividamento em dólares. Então, a Selic não nos impacta tanto do ponto de vista do endividamento. Mas, claro que algumas dívidas nossas são denominadas em Selic, ou CDI, e isso acaba tendo impacto também num custo financeiro mais alto. Mas, indiretamente, acaba impactando a empresa, porque prejudica fornecedores, eles têm mais dificuldade de se financiar, têm mais dificuldade de produção, isso acaba incrementando preços e que acaba nos impactando também de uma forma mais indireta. Você falou da questão do custo da mão de obra, que é um custo importante, expressivo, né? Vocês também têm inflação de salários, agora com a dificuldade de contratar mão de obra? Sim. Se nós olharmos para os últimos 3 anos, né, e aí eu colocaria a Santa Terezinha, ela, ao mesmo tempo que é uma empresa que acabou de sair da RJ ou estava em dificuldades financeiras, ao mesmo tempo ela era uma empresa em crescimento, né, pela recuperação de produtividade. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que olhar muito claramente para a área financeira, né, para fluxo de caixa, por causa da questão da RJ, nós também temos que fazer os investimentos para conseguir ter esse crescimento. Então, sem dúvida, se nós olharmos dos últimos 3 anos, nós crescemos em número de pessoas, né, em funcionários, e crescemos também em salário médio, além da inflação. Quer dizer, isso significa investimento na empresa em mão de obra mais qualificada, com melhores salários, né, para garantir esse crescimento que a gente precisa ter. Qual foi a taxa de aumento médio de salários? A gente tenta acompanhar a inflação sempre, nos últimos anos. Para esse ano, deve ser acompanhar a inflação também. Mas se a gente olhar a mão de obra como um todo, o maior incremento que a gente teve não foi nem em salários, foi em benefícios. Benefícios. Né? Então, esses benefícios acabam compondo a percepção de remuneração do funcionário, né? Já que temos uma dificuldade de encontrar mão de obra, a gente tem que, pelo menos, nos colocarmos como mais atrativos no mercado, com a competição. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado a você. Conversei com o diretor financeiro da usina Santa Terezinha, Orlando Mansur.